Hello, hello, gravando. Para a televisão Costa da Lagoa. Para a nossa TV Zumbilândia, diretamente do estado mais bonito de Santa Catarina, do Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, capital de Santa Catarina, Zumbilândia, o lugar da Zumbi Notícia. E hoje a nossa proposta para a concentração de renda absurda, gastada com jurídico, com inadimplência jurídica, com canalhas da justiça, com juiz bundão, com canalice, com segredo de justiça, milhões desperdiçados com imbecis. Só nesse procedimento da quadrilha da Costa da Lagoa, da quadrilha que invadiu a delegacia, usou a delegacia para fatos inverossímeis, colocar todos aqueles funcionários em situação de risco, porque essa quadrilha colocou aqueles funcionários em situação de risco, não de risco de vida, de risco de emprego. Porque é como eu disse para o Rogério hoje de manhã, Claudete assinou. É a primeira do bolo. É uma das primeiras do bolo que nós vamos cair com tudo, porque ela é professora, está dando aula na escola da Costa da Lagoa e assinou o delírio comunista da Elisete, o delírio para sequestro legalizado do casal usando as instituições, inclusive esse Ministério Público, inclusive o juizado especial, né? E usaram o juizado especial, colocaram um advogado ali que nunca falou comigo, que nunca falou em meu nome, que é o modus operandi da Elisete, com a história de ONG, com a história de estar ajudando as pessoas, né? Ela não tem dinheiro, bota o advogado ali. Eu não sei quem nomeou, se foi a justiça ou foi ela mesma, mas de qualquer maneira, o comando de quadrilha foi consagrado ali para sequestrar o meu direito à legítima defesa. Tanto a defesa falada como qualquer outro tipo de legítima defesa que eu quisesse vir a legalizar, que é o medo delas. Quando não ensinam as culturas de arma, elas fogem da raia, né? Agora, arminhas para elas pode, para a quadrilha delas aí pode, pistola 380, né? Pode ter as arminhas, pode ter tudo, desde que seja ilegal. Igual a invasão de terras, igual a invasão de praias, igual a invasão da delegacia, igual a invasão na escola, igual a invasão do judiciário, e igual a quase, né? Imagina se Mônica vende a sentença. Imagina se Mônica vende a sentença. Aonde vamos parar? Dá para entender? O Serginho estava à beira do abismo por causa de uma maldita medida de proteção a ele ser retirado dos pais, encaminhado para adoção, enquanto vagabundas abraçavam um delegado vagabundo da Polícia Civil e iam nas redes de TV compradas fazer a destruição do que é uma família constituída há 18 anos. Eu tô velha, gente, é 18 anos. Não é ontem que eu peguei um macho tóxico e fiz 2 filhos. É 18 anos. É 18 anos. O que fazer com essa sociedade decadente? O que fazer com a coletividade tóxica? Dia 9 lançaremos o projeto lindo, né? Lindo, que eu tenho demonstrado para vocês. Hoje de manhã eu fiz o vídeo para abrangentemente explicar quem são as pessoas que querem sequestrar as crianças dos pais e por que elas estão fazendo isso. Elas estão fazendo isso por causa das políticas das drogas que elas querem aprovar,
por causa das políticas de sexualização que eles querem aprovar, por causa das políticas de acabar com as crenças e a história que existe em nós. Imagina se eu tiro tudo aquilo que Edgar Becker me ensinou e venho para cá querer enfrentar essas gangues, essas duas quadrilhas instruídas por gangue internacional. Se eu vou conseguir alguma coisa, eu já teria me jogado do 3º andar. Já teria me jogado do 3º piso. O que é terrorismo? Senhor Jorginho, governador do estado, juristas daquela lei de combate a crimes stalking. O que é terrorismo? São campanhas de medo para produzir terror. Esse é o conceito. O que é um processo jurídico que obriga os pais a gastar dinheiro em defensoria, ficar tensos e expostos a um Estado omisso, a um Estado sequestrador, a juízes que não estou dizendo que fizeram, que consumaram, mas podem fazer, como Jefferson Oswaldo Vieira fez lá naquele ano de 2011. Podem fazer. Mônica fez? Não, mas podia ter feito. Podia ter feito. Podia ter feito. Advogada, se vendeu para assistente social? Sim, sim. E ainda disse que Mônica é a responsável. Que Mônica, juíza, é a responsável por quererem invadir minha casa, colocar uma assistente social aqui, para ver a situação que o judiciário lambão está cansado de conhecer. Mas prefere se aliar a putinhas maconheiras, a megeras politiqueiras, a canalhas ostracistas e uma lista contendo o pior que existe na sociedade da Costa da Lagoa. O pior que existe está tudo naquela lista. Ali não tem nenhum inocente. Ali não tem nada de bom. Inocente só tem quem vê que o seu nome está lá e ir procurar a justiça porque não colocou seu nome lá. Esse é o verdadeiro inocente. O resto é tudo conluio. Que também concorda que em vez de artes eram feitas armas na nossa oficina. Que as nossas oficinas para cuidar dos filhos seriam para delitos e não para cuidados com nossas crianças. Também, nessa sociedade decadente que tem uma coletividade tóxica suficiente para o Jorginho Melo demitir todas as professoras que estão na escola, envolvidas com a escola ou de alguma maneira ligadas a instituições de criança que assinaram esse manifesto comunista da Elisete ou delírio ostracista contra a família e contra a criança. Contra a família e contra a criança. Contra a família e contra a criança, porque ela é sabedora do sequestro que ela estava alinhando com aqueles infiltrados que ela tem. Da boca dela, ela diz isso dentro das instituições. Cultura de crianças violadas. Cultura de crianças violadas. É a cultura que a Elisete defende. Cuidado com as pessoas que pegaram a minha imagem e transformaram isso, a mãe, na satanista. Cuidado com essas pessoas. Elas se envolvem com grupos que eu não posso dizer todas as palavras nesse vídeo, mas eu vou criar um vídeo falando desses assuntos. De pessoas que fazem o mal para o sapo. Deixa o sapo amarrado na mesa, secando e colocando energia naquilo e depois jogam o sapo no terreno das outras pessoas. Isso é parte do delírio de crenças limitantes
que eles vivem de baixa magia. Vou usar a palavra técnica baixa magia. Baixa magia tem a ver com sequestro de criança. Está aprovado no Brasil inteiro e as instituições sabem do que eu estou falando. E se não sabem, deveriam saber. Condução coercitiva não foi necessária. Não foi necessária, porque o Renato estava sempre disposto, e a Meg, a qualquer juiz, estávamos à disposição de qualquer juiz de Santa Catarina, para nos ouvir dessa maneira gravada e não da maneira que as coisas nem sempre ficam bem escritas quando é pessoal. Por isso que quando eu cheguei na Mônica e no tal do Aurélio Giacomelli da Silva, aquele canalha bundão de marca maior, eu disse, gravem. Ah, a gente não ia gravar vocês, eles iam gravar a audiência. Claro que eles iam gravar. Claro que eles iam gravar. Por que que meus filhos não vão no posto de saúde e não vivem pesteado e doente? Porque nós se opusemos a colocar experimento neles que venha a estragar a vida deles definitivamente. Somos pais conscientes, exigimos o fechamento do Conselho Tutelar, exigimos instituir o Conselho de Pais Conscientes, CPC, Conselho de Pais Conscientes, Conselhos de Pais Conscientes, pais com história, pais com condições, pais firmeza, e não pais bunda mole, que se entra numa pedra, fumar maconha, mete os filhos na escola, comer a comida da escola o dia inteiro e dizem que isso é sociedade. Jorginho Melo, acabou o prazo para pegar o Tribunal de Justiça e ver o que está acontecendo nesse puteiro universitário. Naquele puteiro chamado Delegacia da Lagoa da Conceição, se ainda não foram capazes de, através do baleado Bernardo, baleado não por inocente, do encapuzado Bernardo em situação de flagrante delito, destruindo a casa da família e potencialmente preparado com o primo dele e outros primos para, inclusive, assassinar o Serginho, a mãe, e quem eles conseguissem. A escolta que estava ali no poste, Yuri Máximos, filhos da doceira, e um bando grande de pessoas que eu já fiz vários vídeos denunciando, o Jean Góes e o Sandro Putão, e aquela turma toda de gente que criaram aquele abismo de menos de 40 pessoas para me espancar pela segunda vez. Não bastava Célio e as vadias dele ter me espancar pela segunda vez, promovendo um ostracismo violento. Violência política chama-se isso, Jorginho. Violência política, coletividade tóxica contra a mulher. Se você não tem vagas para suas instituições resolver isso, porque você entende que você é tão comunista quanto o comunismo que você diz que vai combater, aí você não faça nada. Que eu vou ter o maior prazer de trabalhar em todas as campanhas políticas contra todos vocês. Mentirosos de carteirinha, que vão naquela Assembleia Legislativa, mesmo vendo aquelas professoras malditas, gritando branca opressora para Ana Campagnolo, com uma filhinha na teta e outra na mãozinha. Aquelas professoras bandidas gritaram para ela que a criança tinha que estar à mercê da poluição e não podia estar com a mãe. Esse tipo de coletividade tóxica nós desprezamos, nós não queremos mais. Não exposeremos nossos filhos a esse tipo de bandida, também mal chamada professora. Se você não tem vagas para selecionar e resolver isso, também não terá vagas para botar o teu grupo de trabalho, os funcionários daquela delegacia, parar a presepada de encaminhar a ficha
do pai e da mãe e não encaminhar a ficha dos bandidos. Porque a hora que uma juíza Mônica pegar a ficha dos bandidos, se não eres capaz de ver na ficha do bandido os crimes, comprova-se que o Bita sempre tapeou. Porque entre eles mesmos eles vivem se matando. E é a realidade do lugar. Quem vai ficar com problema psicológico de me escutar, não me escute. Não me escute, mas também não assina o manifesto comunista da professora vagabunda, que em coação com seu macho tóxico há menos de 1 ano, perseguindo crianças e idosos, resolveu fazer a coisa mais estúpida que ela podia ter feito na vida contra o Renato, pai de família. E eu já fiz vídeo dizendo que uma mulher revoltada é perigosa para a sociedade. Uma mulher magoada é perigosa para a sociedade. Método delinquência zero inclui muitas ações perigosas. Perigosa para a sociedade decadente, perigosa para a corrupção judicial desse epicentro chamado Floripa, epicentro da corrupção judicial. Estamos lidando com grupos insanos, muito insanos. Por isso que o juiz vagabundão, o Reni Batista Neto, pede, depois da covardia política dele aqui, ó, da covardia do covardão, ele pede um atestado de sanidade mental para não me ouvir. Desculpas psicológicas. Né, Jorginho? Existem as desculpas psicológicas. Em 5 anos, nós nunca fomos postos na frente de um juiz. Em 5 anos de denúncias contundentes, nunca fomos para frente de um juiz, porque aquele fórum universitário é um puteiro narcocapitalista, serve a isso aqui, que é praticamente ao delírio comunista que a Elisete fez. É disso que eu estou acusando aquela unidade. E estou dizendo que a última oportunidade do Tribunal de Justiça de revisar isso e do governador revisar isso é agora. Jamais eu e Renato e família Arquitetos vai ceder 1 milímetro para os delitos das instituições que orquestraram o sequestro planejado, legalizado, ilegítimo. Quando fomos injustiçados, de certa maneira, porque não houve a prisão de quem fez o delito contra o nosso bebê, a gente sabia que a sentença estava sendo vendida e nós passamos vários anos, décadas, investigando para saber o que aconteceu entre o advogado da parte da estupradora, o juiz e o promotor daquela comarca. Qual foi a negociata e quem foi o homem que bancou os 500 mil? E a gente conseguiu, sozinhos, chegar às conclusões do que aconteceu no Fórum de Concórdia e quem foi que pagou, dando um rombo de 500 mil na concessionária de caminhões. Se isso não fosse suficiente, viemos para a ilha para curar uma doença incurável e tivemos que passar por todos esses níveis de corrupção judiciária, de corrupção de delegacia, de corrupção de escola, para mais uma vez ver que os padrões se repetem. E estamos dispostos a ir além da borda de gelo por isso. Entende, Jorginho? Não me queira mal, mas eu não estou disposta a passar pano para político bunda mole. Não estou disposta a passar pano para político bunda mole. Tudo aquilo que tu assinou ontem não vale de nada se em tempo hábil não estiver funcionando plenamente. Não estou aqui para passar pano para político bunda mole. E queremos o Tribunal de Justiça pegando tudo. Pega tudo!
desde 2010, de bota na mesa e compara e compila com cada vídeo meu e acha onde está o problema. E acha onde está o problema. Condução coercitiva foi um delito, Mônica. Mas como eu tive a oportunidade de ser gravada, de falar, fui bem atendida pelo comandante da operação, que em todos os momentos disse para mim enxergar aquilo como a oportunidade de falar, e eu falei. Mas agora eu não estou mais disposta a falar para juiz bundão. Eu estou disposta a falar na Assembleia Legislativa, onde provavelmente precisaremos ter homens e mulheres de boa vontade para o imediato combate eminente a esse grupo, que envolve muitas pessoas. E eu acredito que todos que assinaram, nenhum nome deve ser poupado de ser ouvido. Poupado de ser ouvido, não precisa sair prendendo todos eles. Prende as duas quadrilhas principal, o casal de sequestradores que foi capaz de invadir a 9ª Promotoria e uma causa de segredo de justiça, com informações privilegiadas que fugiram daquela unidade, e fazer um dossiê sujo contra a família, somente baseado na política do Conselho Tutelar ou do tudo que não presta, de não proteger as crianças e, pelo contrário, expor elas a tudo que é delírio comunista, que é um delírio político. Um conselho tutelar totalmente político, não serve para nada. O segredo de justiça foi invadido pelo conselho tutelar, enquanto que a própria família não conseguia ser parte do processo.